E é certo, isso é mais certo que qualquer coisa. Pronto? Então, boa noite a todos. Então vamos continuar então aqui o estudo do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar a manifestação do Anticristo, né? Capítulo 13, a besta que sobe do mar. Se der tempo a gente estuda o falso profeta também. Mas nós vamos falar bastante sobre a questão do surgimento do Anticristo. Ok? Que é uma, como é que fala? Esse capítulo 13 de Apocalipse aqui é como é que eu diria? É um tabu, né? O pessoal fala demais disso, meu Deus. Oh, yeah. É o que mais se fala, né? Muito se fala sobre a questão do Anticristo e tal. Já previram, já nomearam vários anticristos, já previram vários números da besta, falso profeta, né? Mas então nós vamos procurar estudar hoje sobre o Anticristo para dar uma clareada na nossa mente, para que a gente não seja enganado também, né? Porque muitas coisas levantam por aí, muitas falsas profecias, falsas interpretações erradas da palavra de Deus. Então a gente vai procurar estudar hoje sobre o Anticristo, para saber quem ele é, como é que ele surge e o que vai fazer. Ok? Capítulo 13, então, versículo 1, onde o apóstolo João diz o seguinte: E eu vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os do urso, e a sua boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Também foi-lhe dado permitir fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Então veja, João olha e fala assim: eu vi subir do mar uma besta. A besta que sobe do mar, depois vai ver uma subindo da terra, ok? Essa que sobe do mar é um líder político das nações, provavelmente um gentio, não judeu. O falso profeta provavelmente seja um judeu. A besta que sobe do mar, ele sobe das nações, dos gentios, provavelmente dos gentios. Então provavelmente seja um líder gentio, gentílico, não um judeu. Então ele sobe do mar, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. Então, nos impérios antigos, nós vamos ver que quando se refere a chifre, a cabeça, chifre sempre se refere a poder, né? Então ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Será a confederação da nova ordem mundial que reinará o mundo. São 7 reis, 7 governos que governarão sobre 10 nações, que terão uma influência muito grande sobre toda a humanidade, né? Já tentaram por várias vezes por o governo mundial. Estava agora no Twitter, esqueci o nome do camarada, dizendo que é urgente que ponha um governo mundial, né? Então eles querem esse governo mundial. Agora, o incrível é que esse governo mundial que surge, essa besta que sai, é o anticristo saindo da terra para governar o universo. Isso já estava profetizado lá no Antigo Testamento,
pelo profeta Daniel, 500 anos antes de Cristo. Então nós vamos abrir lá no livro de Daniel, no capítulo 7. E veja que no versículo 2 aqui diz que a besta que viera semelhante ao leopardo, os seus pés eram como de urso e a sua boca como a de leão. Né? Nós vamos entender o que essas coisas querem dizer. Daniel, Capítulo 7. Olha que coisa interessante. Aqui no versículo 2 diz que a besta que via era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a boca como de leão. Quer dizer, era um animal terrível que ele viu, né? Olha só, o capítulo 7 de Daniel diz assim, no versículo 1: No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e revelou a suma das coisas. Disse Daniel: Na minha visão da noite, eu estava olhando e vi os 4 ventos que agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Esse era Babilônia, Nabucodonosor. Então sempre se refere a um rei, a um império, como um animal, como uma besta, né? Um leão com 2 asas, era o Império Babilônico. Né? E olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. O que aconteceu com Nabucodonosor, né? Ele pastou por 7 anos e depois disse que adorava somente o Deus de Daniel, né? O versículo 5: Continuei olhando e vi o segundo animal, que era semelhante a um urso. Olha lá, de novo, o mesmo animal que João está vendo lá, só que o João está vendo um animal só, com as partes do corpo diferentes de cada animal desse daqui. Ele diz assim: o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te e devora muita gente. Aqui, depois do Império Babilônico, se levantou o Império Medo-Persa, por isso que ele se levanta por um lado, o Império Medo, depois o Persa, né, com 3 costelas na boca, que é os reinos que ele tinha devorado primeiro. Então o urso significava o Império Medo-Persa, que se levantou, né? Xerxes, Artaxerxes, depois o rei Dário, depois veio Ciro, que mandou o povo embora, né? Ao versículo 6: Depois disso continuei olhando e vi outro animal semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Esse animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Então isso aqui é o Império Grego, né? Que era o Alexandre o Grande, e tinham 4 generais a serviço dele, por isso que era 4 cabeças, 4 asas, né? Um deles foi o Antíoco Epifânio, que fez coisas terríveis em Israel, né? Entrou no templo, profanou o templo, fez coisas terríveis. A explicação de tudo isso está mais à frente, mas já vou dar para nós não precisarmos ler todo o resto, né? Versículo 7: Depois disso continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava com vanglória. Então, o último império é o Império Romano. Aqui está dizendo que eram 7 cabeças e 10 chifres, como será dividido. Daniel está olhando aqui, ó. Nesse chifre, observando que tinha 10 chifres. Então, o Império Romano se levanta, e o Império Romano acaba ali depois a conversão de Constantino, depois entraram os normandos, o pessoal do norte destruíram o Império Romano. Só que o que acontece aqui no livro do Apocalipse, que nós lemos aqui, é que esta besta foi ferida de morte, e depois ela voltou à vida. Ou seja, o Império Romano está acabado, já não existe mais. O que acontece com a visão desses animais
que João vê novamente. E depois vê essa besta ferida e se levanta. Acontece que volta um estilo de governo, um tipo de governo de como era daqui nos tempos de Daniel, como era nos tempos antigos, até a vinda de Cristo, que já não existe nos nossos tempos, que é um tipo de governo de império, um imperador que vai conquistando nações, nações e nações e nações e se torna um imperador sobre todas as nações. Hitler tentou isso, né? Depois a União Soviética tentou isso. Até que na época muitos estudiosos diziam, não, o anticristo não é um homem, o anticristo vai ser um estilo de governo, né, por causa da União Soviética que estava conquistando vários países, né? E muitos achavam que o Hitler era o anticristo, porque ele estava fazendo justamente aquilo. A ideia dele era montar um reino de 1000 anos, né? O Reich, esqueci o nome que se dá em alemão, mas era um império que ele... Terceiro Reich, né? Que ele dizia que ia fazer um império de 1000 anos que durou pouquíssimo e acabou, né? Então o que acontece? Aí ele diz aqui que quando ele olhava os 10 chifres, que ele diz assim, ó, e continuei olhando até que, versículo 8, estando eu observando o chifre, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Esse aqui é o anticristo, um chifre pequeno, ok? Que surgiu no meio dos outros, 3 foram arrancados, derrubados, para ele tomar o poder. Nas profecias aqui de Daniel e depois nas profecias seguintes vai dizer de como ele vai tomar o poder, que ele é um homem vil, e ele vai se levantando e com astúcia vai tomando o poder, né? E ele diz, nesse chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava vanglória. E continuei olhando até que foram postos nos tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e abriram-se o livro. Então aqui é o tribunal, o trono branco, onde o anticristo será julgado. Nós vamos ver aqui depois, seguindo aqui a profecia, que o reino é passado para o Cristo. Daniel já tinha profetizado isso aqui 500 anos antes de Cristo. João escreve isso aqui mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. Então nós temos aproximadamente 600 anos de diferença entre a profecia de Daniel e o Apocalipse de João, né? E eles estão dizendo a mesma coisa, né? Então ele diz assim, aqui no versículo... espera aí. No capítulo 11 de Daniel, no versículo 36, olha só, vamos ver aqui no capítulo 11, vamos começar aqui do versículo 21, que aqui no capítulo 11 vai falando dos reis, porque no versículo 1, ele está no primeiro ano do rei Dário, Daniel, e ele vai profetizando que as guerras que acontecerão lá no Oriente Médio, o rei do Norte, o rei do Sul, todos os reis que vão guerrear antes da entrada do anticristo. Aqui no versículo 21 ele diz assim, depois se levantará em seu lugar um homem vil, esse é o anticristo, ao qual não tinham dado a dignidade real. Ou seja, o anticristo, ele se levanta dentre as nações, um homem que não tem dignidade real, é um homem que vem por astúcia, tomando o poder. E diz assim, ele virá caladamente e tomará o reino com engano. As forças inundantes serão varridas de diante dele e serão destruídas, como também o príncipe da aliança. Depois de fazer aliança com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais.
repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Agora olha o versículo 36. Este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejado das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus da fortaleza honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Agirá contra os castelos fortes com auxílio de um Deus estranho, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. O que esse camarada vai fazer? No fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte o acometerá com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Entrará na terra e as inundará, e passará. E aí vai falando sobre os acontecimentos do final dos tempos. Agora veja aqui, voltando para o Apocalipse, no capítulo 13. Né? Eu vi uma de suas cabeças golpeada como morte. Ok? Mas a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então o que acontece? O anticristo se levanta, restaura o antigo império romano, e todo mundo se maravilha e fala: isso estava acabado e ele voltou. Como ele pôde fazer isso? Porque para se fazer uma paz hoje, no mundo está muito difícil. Né? Como é que vai fazer uma paz entre palestinos, judeus e árabes? Né? E russos e tudo mais, muito difícil. Mas esse homem conseguirá fazer isso, e por causa disso, você vê, ele vai caladamente, ele é um homem vil, ele é um homem terrível em suas astúcias, e ele entra e começa a fazer guerra, e depois ele vai conquistando e vai dando poder àqueles que o apoiam. Esse é como vai ser o cenário político de quando o anticristo se levanta. Então, quando ele conseguindo a paz e restaura o reino, todos olham para ele e falam: não, esse camarada é o que nós estamos esperando. Os que os judeus vão dizer: era o Messias esperado. Né? Agora, olha só, como é que ele consegue isso? Né? Você veja que no versículo 2 diz assim, olha: a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os do urso, a sua boca como o do leão. O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Ele vai reinar com o poder de Satanás. Veja que aqui no versículo, capítulo 12, semana passada, a gente leu que o grande dragão, foi jogado sobre a terra. Né? E disse: alegrai-vos céus, porque o acusador que acusava os seus filhos diante de Deus de noite foi lançado na terra. Mas ai dos habitantes da terra e do mar, porque Satanás desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, para entender quando isso acontece, vamos voltar lá em Daniel, no capítulo 9. Apocalipse, sempre nós costumamos estudar junto com o livro de Daniel, né? Daniel capítulo 9, versículo 26. Vamos começar do 25, que era quando Daniel pediu, estava orando, né, e o anjo veio revelar a ele. Disse assim, 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de das 62 semanas, será cortado o ungido, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como a inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Então, 70 semanas estavam determinadas para Jerusalém, ok?
70 semanas estão, no versículo 24, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados. Então ele fala, são 62 semanas mais 7, 69. Desde a ordem de saída para restaurar e edificar Jerusalém. Agora você veja. Quando nós estudamos sobre as 70 semanas, nós falamos das datas certinho, né? E quando foi. Essa data de saída foi quando contada 69 semanas. 69 semanas, que são semanas de anos. Então você multiplica 69 vezes 7, que são 7 anos. Vai dar 400 e tantos anos até a vinda do Cristo. Ok? Então você conta desde a hora que o rei Ciro manda voltar e manda reconstruir e conta até Cristo, até quando Cristo entrou montado no jumentinho, as datas vão dar exatas. O dia que Cristo entrou, esqueci a data agora, de março, algum dia de março, coisa assim, e dá a data certinha, 69 semanas. Mas Deus disse que eram 70 semanas para reconstruir Jerusalém e fazer cessar o pecado. Aonde está a última semana? A última semana não se cumpriu ainda. Então são 69 semanas até o Cristo. Depois o ungido é cortado. E nesse intermédio de tempo, da 79ª semana, então conta, desde que o rei Ciro dá a ordem para voltar e reconstruir Jerusalém, 69 semanas, são 400 e tantos anos, acho que se não me engano, esqueci agora a contagem exata. E aí volta até o dia que Jesus entra montado no jumentinho, a data é exata, até o dia. Contando todos os dias, porque ano profético não é 365, são 360 dias. Então você conta, multiplicando por semanas de anos, vai dar a data certinha até quando Cristo entrou. Depois ele é cortado, ou seja, Cristo morre. Ok? E não se vê mais. E depois começa a 70ª semana, só que essa última semana não começou ainda, está como se fala, num gap, num intervalo de tempo, que é chamado o tempo dos gentios, que é o nosso tempo, que nós estamos aqui esperando para que entre todos os gentios que tem que entrar, para depois Deus restaurar Israel. Então a última semana está lá na frente, nós estamos bem no meio. Então Paulo fala que a ignorância dos judeus é até que se cumpra o número dos gentios que tem que entrar. E aí começa a última semana de Daniel. Ok? Então nós estamos aqui no meio. A qualquer hora, completou o número dos gentios, a igreja tem que sair daqui para começar a última semana. Por isso que volta... Começar as conversões lá. Por isso que volta a ser como era antigamente. Volta o Império Romano. O Espírito Santo já não age como age hoje na igreja. Né? E aí diz assim, no versículo 27, olha só o que o anticristo vai fazer. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, semana de ano, uma semana são 7 dias, então aqui seria 7 anos, né? Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, quando é que essa besta, esse anticristo, se volta contra Israel? Né? Na metade da semana, porque no começo dos 7 anos, a igreja é tirada da terra. Começa o anticristo, o reinado do anticristo. Do começo, os 3 anos e meio até a metade, reino de paz. Só que haverá todas aquelas desgraças da natureza. Mas ele está ali, com Israel. Ele fez um tratado de paz de 7 anos. Vamos ter 7 anos de paz. No meio da semana, 3 anos e meio, ele quebra. E ele começa a perseguir Israel. E aí, é onde nós vimos aqueles 144 mil. A contagem da última semana, da 70ª, né? Semana, vai ser contada a partir da subida da igreja. Okay. Porque o que acontece? Tudo isso está profetizado. O que nós temos visto no mundo, o que estão fazendo no mundo para pôr o governo mundial e não conseguem, eles queriam colocar o governo mundial nos anos 80. Mas por que não conseguiram? Por causa de uma coisa. Vamos lá abrir em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2.
para nós entendermos. Segundo Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só, aqui vai falar do anticristo. Paulo está falando do anticristo, quando ele se levanta. Ele fala assim: ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Então, se aparecer alguém com profecia, com alguma epístola que apareceu não sei de onde, com alguma palavra, é mentira. Paulo fala: não se mova do seu lugar. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o dia do Senhor não é um dia em particular. Ele começa com o arrebatamento da igreja e começa com a punição aqui na terra, o castigo de Deus sobre o mundo, ok? Então, mas isso não acontecerá antes que se manifeste o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, lembra que lá em Daniel, nós acabamos de ler lá, que ele vai fazer cessar o sacrifício de cereais e de ofertas? Então, para isso acontecer, o templo tem que estar construído em Israel. Tem que construir o templo. Então, vai construir o templo, vai voltar a oferta de cereais. Já há judeus dizendo que é necessário construir o templo, porque as escrituras dizem que minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, eles constroem o templo como para um ecumenismo mundial. E é aí que o anticristo entra fazendo tratado de paz, que ele fala: então todos podem vir adorar aqui. Pode vir cristãos, pode vir muçulmano, pode vir judeu, pode vir budista, porque é casa de oração para todos os povos. E hoje lá, né, onde vai ser reconstruído o templo, está aquela mesquita de Omar. A mesquita de Omar. Aquela cúpula amarela que a gente vê de longe. Ali não era o templo antigo. Era o templo de Salomão, né? Agora, há estudos que dizem que era do lado. Há estudos que dizem o seguinte: não, pode construir porque é do lado de lá. Só que como é que vai destruir aquilo ali? Vai ser difícil. Por isso que o anticristo tem que ser um homem tem que ser um homem muito astucioso. Porque lá é uma cidade dentro da outra. É. Né? É uma coisa, porque eu tenho os muros, né? Uhum. Acho que a cidade velha e a cidade nova. E são duas coisas, são dois mundos totalmente diferentes um do outro. Duas realidades. Né? E aí, olha só. Ele quebra o tratado que ele faz com Israel, entra no templo e se assenta lá no templo, querendo ser adorado como Deus. Que é aqui que o Satanás entra ele, na metade da semana. Você veja que o dragão dá todo o seu poder para ele, nos 3 anos e meio. Ele quebra o tratado de paz, entra no templo e se assenta e fala: vocês vão adorar a mim. Aí os judeus têm que fugir para o deserto. E aí o que diz? Versículo 5. Versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora, olha que interessante. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Veja lá que Apocalipse, Satanás dá o poder para ele. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. E para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, olha que coisa interessante. Todos os que não receberam o amor da verdade para se salvarem,
serão enganados, porque Deus vai enviar a operação do erro para que creiam. Então veja, o anticristo se manifesta como? Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios da mentira. A preparação para o reino do anticristo já vem há muito tempo. Agora, mais do que nunca, nós temos visto isso. Muitos estão indo atrás de Deus para a solução dos problemas. Eles querem ver os prodígios, eles querem ver os sinais, eles querem ver os milagres. Não é mais ir a Deus dizendo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu posso fazer por Deus? Eu quero ver Deus fazendo milagres, mas eu não vou num asilo visitar os velhinhos que estão na cadeira de roda e cuidar deles como se fosse Cristo. Eu não vou no hospital fazer uma visita, orar pelos enfermos, para que Deus lhe dê força, e evangelizar para salvar a alma deles mais principal do que o corpo, agora, no nosso tempo presente. Eu não vou num orfanato olhar aquelas crianças que estão perdidas, sem pai e sem mãe, e sem Deus. Por quê? Porque eu quero ver o movimento, eu quero ver os sinais. Dificilmente eu dou esmola na rua. Por quê? Porque eu falo: esse camarada que está pedindo esmola, ele não tem fé. Se ele tivesse Jesus, ele não estava nessa. Não é? E a Bíblia diz: dá esmola. A Bíblia fala muito sobre o esmolar, que é a questão do amor. Então as pessoas estão correndo atrás dos sinais. E quando se vê um sinal ou um prodígio, faz muito mais barulho e muito mais sucesso, como se diz, do que a pregação pura da palavra de Deus. Dá ibope, Dá um ibope muito grande. Se nós ouvirmos as pregações do tempo do avivamento aqui na América, do Jonathan Edwards, não era pregação de prodígios, era pregação realmente do que é a verdade da verdade. Falou: meu amigo, você é pecador e você vai para o inferno e você vai queimar lá. Do Charles Finney, enfim, todos esses grandes avivalistas pregavam assim, sem contar depois, mais atrás, na Inglaterra, e o Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, e todos esses grandes pregadores, e agora o mais próximo agora, que é o Billy Graham, Billy Graham pregando. Você não via nas grandes pregações de Billy Graham a venda de curas, milagres e prodígios. Não via isso. Você via a pregação da palavra para a salvação. Você precisa ser salvo. Você precisa de Cristo. Mas a preparação para as pessoas buscarem cada vez mais prodígios está acontecendo. E por quê? Porque não receberam o amor da verdade. Por isso que Deus vai enviar a operação do erro. Olha aqui. Agora aqui, se for continuar aqui no caso que você já leu, no caso, agora a gente pergunta assim: como é que o Senhor pode enviar a operação do erro para que eles creiam na mentira? Se eles estão crendo na mentira, a resposta está no versículo 13, 13 não, 12, que diz assim: para que sejam julgados todos que não creram na verdade, porque creram na mentira. Mas antes tiveram o quê? O prazer na iniquidade. Então, mostra quem são eles. Se eles tiveram prazer na iniquidade, significa que eles vão acreditar no erro. Exatamente. Não é? Porque se você não tem prazer na iniquidade, você não vai acreditar na mentira. Não, de maneira nenhuma. É justamente isso o que vai acontecer. Então, você veja que aqui é a separação do joio e do trigo mesmo que Deus vai fazer. Por quê? Quem o detém? Você vê que Paulo está falando assim, no versículo 7, pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, agora vós já o sabeis o que detém. Por que até agora não conseguiram implantar o governo mundial? O anticristo não se manifestou. Tem alguém que detém ele. Quem é? A igreja. A igreja, que tem o Espírito Santo que está na igreja. Entendeu? O Espírito Santo é o selo que nós somos selados por Deus. É o que o detém. Veja que Paulo fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A igreja é a única organização, não vou falar organização, é o único corpo na terra que pode resistir ao diabo. Então, quando ele for afastado, ou seja, quando for tirado da igreja, então o anticristo se manifesta. Saiu o campo de força.
saiu. Né? Então você vê que Paulo fala, de maneira nenhuma, o dia do Senhor chegou antes que o homem da iniquidade se revele. Mas ele só não se revelou ainda porque tem o que detém ele. Quando o que detém for afastado, então ele se revela. Então, a igreja tirada se revela o anticristo. O anticristo se revela e faz tratado de paz com Israel e tudo. Porque seria, como é que eu diria, uma incoerência, né? Se o anticristo manifestasse enquanto a igreja estivesse aqui. Não tem como. Não tem como. Porque a igreja pode resistir o diabo, pode tudo. A igreja vai saber que é um anticristo, né, se estivesse aqui. Né? Então não tem como. Né? Então, Paulo fala, ó, onde essa matemática aí não tem como encaixar. Não bate. Né? Tem o que o detém. Quando o que o detém for afastado, então, por exemplo, se o Espírito Santo detém, o Espírito Santo está em nós. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Selado quer dizer, você está selado e ficou em você. Não tem como tirar o Espírito Santo de você sem levar você junto. Não tem como. Então, se ele é afastado, a igreja vai. Não tem como a igreja ficar aqui. Aí a festa começa. Aí começa. Sinais, prodígios e maravilhas. E maravilhas. Né? Você veja que eu estava vendo um cientista político falar que a ufologia, que estuda extraterrestres, ele disse assim, os extraterrestres são de suma importância para o governo mundial globalista. Para quem eles vão prestar conta? Eles têm que trazer para o povo uma explicação de alguma coisa. E eles vão trazer os extraterrestres, que são demônios que estarão agindo. Porque Satanás desce com os seus anjos para a terra cheia de grande ira. Né? E diz o apóstolo Paulo, ora, se o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, se Satanás se transfigura, ele se disfarça de anjo de luz para enganar aqueles que não são salvos. Não é? Agora, ele pode se transformar no que ele quiser, num extraterrestre. Né? Dizer que tem uma força muito, que os demônios são muito superiores aos homens, porque são espíritos. Né? E vão enganar muitas pessoas. Então o que acontece? Ele entra com todos esses prodígios. Né? Mas toda pessoa que fala que foi abduzido diz que aconteceu várias coisas, voltou fraco, voltou daquele jeito. Ora, se Deus falar conosco, ele não volta fraco e acabado, você volta cheio da graça de Deus. Né? Então é demônio mesmo. Né? E aí você vê no versículo 4 do Apocalipse 13, onde diz assim, e adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, ou seja, as pessoas vão adorar Satanás, o dragão que deu à besta, ao anticristo, o seu poder. Então é a adoração a Satanás mesmo. Né? Aquilo que Satanás falou para Jesus, prostra diante de mim e me adora, eu vou te dar os reinos, é o que as pessoas vão fazer, a adoração que ele estava pedindo para Cristo. Vão adorar ele. Por isso que o anticristo começa a conquistar os reinos, que ele fala, eu vou te dar. Né? E vão adorar a besta também. Né? E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias. Lembra que falou em Daniel a mesma coisa? Né?